Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses. Eu sou aluno de doutorado aqui no Departamento de Matemática Aplicada do INIUSP. Faço parte da equipe do projeto para todo o Epsilon e vou estar com vocês em algumas aulas aí sobre continuidade. A gente vai aprender um pouco sobre valores intermediários, máximos e mínimos. E é basicamente isso. Então, vamos lá. Bom, teorema do valor intermediário, aqui é apresentado pelo nome completo, mas normalmente a gente se refere a ele sempre como TVI. Ele afirma o seguinte: se existir uma função contínua, que é definida no intervalo fechado, que assume valores distintos nos extremos, então todos os valores entre esses valores distintos são atingidos pela função. Aqui a gente colocou isso em palavras, por quê? Porque dependendo da relação entre os valores da função nesses extremos, a gente vai ter formatos diferentes de igualdades. Então, por exemplo, num caso concreto aqui, em que no extremo A a função assume um valor menor do que no extremo B. O que esse teorema está dizendo para a gente? Ele está dizendo que se eu pego um valor intermediário, ou seja, um valor D entre f de A e f de B, então eu encontro um ponto C no interior do intervalo AB que realiza esse valor D. Algumas coisas interessantes que a gente pode observar sobre esse teorema. O primeiro é que ele dá para a gente uma cota bacana desse ponto realmente no interior do intervalo AB. O segundo é que a gente pode ter situações, ele é um teorema de existência. Então, por exemplo, nessa figurinha que eu fiz para ilustrar o resultado do teorema, se eu te dou esse ponto D aqui, por exemplo, o teorema produz para mim a existência desse ponto C aqui. Mas nada me garante, a princípio, por exemplo, que esse ponto seja único, né? Se eu dou esse D aqui, por exemplo, depois, quando a gente for ver a demonstração desse teorema, a gente vai ver que, por acaso, o teorema vai produzir para a gente esse ponto mais à direita, mas existem outros pontos também. Mas, pelo menos um, a gente sabe que existe. Antes de ver a demonstração, vamos ver uma aplicação que é extremamente útil desse teorema, que se chama Teorema do Ponto Fixo de Brouwer. O Teorema do Ponto Fixo de Brouwer é um teorema que tem formulações mais ou menos gerais, dependendo da área da matemática, mas essa é a formulação dele dentro do contexto de análise real, que já é um teorema bastante interessante. Ele diz o seguinte: se eu tenho uma função, sempre intervalo fechado, contínua, satisfazendo a seguinte hipótese: o f de A é maior ou igual a A e o f de B é menor ou igual a B. O que essa hipótese significa, né? Essa hipótese significa basicamente que a imagem da f cai dentro do domínio dela, tá? Então, isso aqui é uma outra forma de dizer que a f ela joga um domínio AB dentro de si mesmo. O que o teorema diz pra gente? Ele diz que essa nossa f ela tem que ter um ponto fixo no intervalo AB. O que é um ponto fixo? Ponto fixo é um ponto C que é mandado pela função em si mesmo, ou seja, um cara que satisfaz essa igualdade. Bom, como a gente pode usar o teorema do valor intermediário para extrair esse resultado? Existe um caso simples que é o seguinte, né? Um dos extremos é fixo, então a gente já achou o nosso ponto C. Então eu vou supor, para fazer a demonstração, que a gente está no caso menos óbvio, no qual a função tem valores não fixos nos extremos, certo? Então, quer dizer, nem o A nem o B são pontos fixos. Eu vou definir uma função auxiliar. E qual que é a função auxiliar natural se eu quero estudar pontos fixos? Bom, se eu quero ver quando que f de x é igual a x, eu posso olhar para essa função que mede a diferença entre f de x e x. Então, g de x igual a f de x menos x. No extremo A, essa função vale f de A menos A. Mas eu estou tratando do caso em que a f não tem ponto fixo nos extremos. Então eu sei que esse cara aqui, ele vai ser estritamente positivo. Por quê? Porque eu já sei que ele é maior ou igual do que zero. Se o A não é ponto fixo, então tem que ser estritamente positivo. Analogamente, aqui no extremo B, essa função ela tem que ser estritamente o quê? Negativa. Porque eu já sei que ela é menor ou igual do que zero, mas eu descartei o caso trivial em que o B é fixo. Então, o que eu encontrei? Encontrei a função contínua G, porque ela é a diferença de contínuos, que é positiva num extremo, negativa no outro extremo. Esse teorema me diz o seguinte, então, que em algum lugar aqui no meio ela tem que passar pelo zero, porque zero é um valor intermediário entre um número negativo e um número positivo. Portanto, pelo teorema do valor intermediário, existe um C nesse intervalo AB aberto, tal que
f de c menos c é igual a zero. Ou, reordenando, f de c é igual a c.